Imagine esperar por algo durante toda a sua vida, e quando finalmente alcança, ser chamado a abrir mão daquilo que mais ama. Essa é a história de Abraão, um homem comum, com uma fé extraordinária, um homem que, no momento mais difícil, escolheu confiar, mesmo quando tudo dentro dele gritava o contrário. Hoje você vai conhecer o capítulo mais intenso da vida de um dos maiores patriarcas da fé, o dia em que Deus pediu o impossível. Depois de anos de espera, lágrimas e promessas, finalmente o impossível aconteceu. Sara, já idosa, deu à luz a Isaque. Ele era mais que um filho. Era a prova viva de que Deus cumpre o que promete. Mas num amanhecer silencioso, tudo mudou. Deus chamou Abraão pelo nome, e ele respondeu como sempre: "Eis-me aqui." Então veio o pedido que faria qualquer coração de pai se despedaçar. "Toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e oferece-o em sacrifício." A dor foi instantânea. Mas Abraão não questionou, não resistiu, apenas obedeceu. O sol ainda nem havia nascido quando Abraão se levantou. Cortou a lenha, preparou o jumento, chamou 2 servos, Isaque, e assim começou uma jornada de 3 dias. 3 longos dias em silêncio, com o coração em conflito, cada passo pesando como chumbo. O menino caminhava ao seu lado, rindo, fazendo perguntas, confiando, mas Abraão carregava dentro de si o peso de uma missão que só ele compreendia. No 3º dia, ao avistar de longe o monte indicado por Deus, ele parou. Disse aos servos: "Fiquem aqui. Eu e o menino vamos até lá adorar, e depois voltaremos." Ele ainda dizia: "Voltaremos." Talvez porque acreditava que Deus proveria, ou porque sua fé não permitia imaginar o fim. Subindo o monte, o silêncio foi quebrado por uma voz inocente: "Pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício?" O coração de Abraão deve ter estremecido. A voz do próprio filho, cheio de confiança, fazendo a pergunta que ele mais temia ouvir. Mas Abraão respondeu com uma frase que ecoa até hoje como símbolo de fé: "Deus proverá para si o cordeiro, meu filho." E seguiram, lado a lado, um pai obediente e um filho confiante. Cada passo os levava mais perto do altar. E do momento decisivo no alto do monte, Abraão começou a construir o altar com mãos firmes, mas alma em prantos. Arrumou a lenha, respirou fundo, olhou para Isaque e o amarrou. O menino, sem resistência, confiava no pai. Confiava em Deus, deitou-se sobre o altar e Abraão ergueu a faca. Silêncio, nenhum vento, nenhum som. Apenas um coração batendo forte e uma mão prestes a descer. Era o momento final. O instante em que fé e obediência se cruzavam com a dor mais profunda que um pai poderia sentir. No exato momento em que a faca estava prestes a tocar Isaque, uma voz poderosa irrompeu do céu. "Abraão, Abraão," ele respondeu. "Eis-me aqui." A voz continuou: "Não ponhas a mão sobre o menino e não lhe faças mal. Agora sei que temes a Deus porque não me negaste o teu filho, o teu único filho." Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto próximo. Com um suspiro de alívio e gratidão, ele tomou o carneiro e o ofereceu em sacrifício no lugar de Isaque. Após esse ato de fé, o anjo do Senhor falou novamente a Abraão: "Por teres feito isso e não teres poupado teu filho, eu te abençoarei grandemente. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, porque obedeceste à minha voz." Abraão sabia que aquela prova era mais do que um teste. Era o alicerce da promessa que moldaria a história de toda a humanidade. A história de Abraão e Isaque nos desafia até hoje. Nos lembra que fé não é entender tudo, mas confiar mesmo quando o caminho é incerto e o coração dói. Abraão nos mostra que obedecer a Deus pode exigir sacrifícios imensos, e que mesmo na angústia, Deus provê o que precisamos. Essa narrativa é um convite a refletir sobre a nossa própria fé, coragem e esperança. E, acima de tudo, a lembrar que quando tudo parece perdido, Deus está pronto para agir em nosso favor. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se para mais vídeos que inspiram a alma.